Olá! O assunto hoje é quando é que se conhece uma pessoa de verdade, ou como você conhece uma pessoa de verdade. Você conhece alguém quando ela fala dela mesma, quando ela conta a respeito dela, o que ela gosta, os lugares que ela foi, quando você olha para ela e vê as roupas que ela veste, é isso que faz você conhecer a pessoa, a essência dela, quem ela é, as atitudes que ela tem, quem ela é como ser humano. Ou tudo isso, quando a pessoa ela fala dela, ela está falando o que ela pensa que ela é, às vezes com pitadas do que ela gostaria de ser, mas não é, mas ela gosta de colocar no discurso para fazer com que as pessoas acreditem que ela é, ou ela mesma gosta de acreditar que ela é daquela forma. Sim, pode até ser. Você até pode conhecer alguns aspectos da pessoa pelo que ela fala dela. Pode ser que ela fale coisas que são fidedignas à realidade. Ela fala coisas que realmente é do jeito dela. Mas, na verdade, são os testes que a vida oferece que dão oportunidade para a gente saber realmente como é que a pessoa reage, como é que ela faz, como é que ela atua diante de determinadas situações, normalmente mais difíceis, quando ela tem que fazer escolhas, quando ela tem que decidir alguma coisa que tem muito a ver com a essência, com a moral, com o que ela tem no coração dela. E aí é que você fica sabendo, né, que apesar de todo o discurso de como a pessoa diz que é o que fala, ali você vê, né, exatamente a pessoa agindo. E nós vamos falar disso, dessas situações que estão oferecendo oportunidade, que oferece desafios, que oferece escolhas para a gente, né, ter a essência da pessoa revelada. E é legal a gente aproveitar essas oportunidades, porque aí sim você sabe quem é essa pessoa que está do teu lado, quem é essa pessoa que você convive, enfim. Vamos falar sobre isso, porque esse canal é para falar de psicologia, de comportamento, mostrar para você a cada vídeo um exemplo de um assunto com o qual você pode contar com um psicólogo. Por exemplo, fazer sua terapia, se entender melhor nesse mundo no qual você está. Quem sabe alinhar algumas dificuldades que você está tendo. Eu mesma não atendo, mas apresento meu site, tem uma equipe grande, link aqui, pelo WhatsApp bem prático de pegar as informações, o horário, o valor, local de atendimento. Presencial na região da Avenida Paulista, em São Paulo, online para qualquer lugar. Então, vamos falar sobre isso, já não deixando de esquecer, deixa seu like no vídeo, você gosta do canal, você gosta desse assunto, deixa seu like, que é uma forma de você retribuir ao canal, de falar, pô, legal que eu tô ouvindo isso, né, vou dar um reforço aqui para quem tá se colocando, se deu esse trabalho, a gente agradece bastante. Então, vamos lá. Com relação a essas situações que a vida aparece, há quem diga que para a gente conhecer uma pessoa de verdade, é preciso dar poder a ela. Aliás, é uma frase famosa. Não sei quem é o autor. Eu acho que é dessas frases aí que tantas pessoas falam, que a gente acaba se perdendo, que foi o primeiro que falou. E para isso, é muito comum as pessoas mencionarem um teste do Presidium, digamos assim, que foi feito com estudantes numa faculdade, onde reuniram esses estudantes e dividiu em dois grupos de personagens, os prisioneiros e os guardas. E aí, tá aqui cada um no seu papel, esse grupo vai ser prisioneiro, vocês guardas vão ter que fazer o que tem que fazer aqui dentro do presídio. E viram que esses que estavam com o personagem dos guardas, acabaram sendo muito cruéis. E isso, assim, de fazer coisas, de obrigar a fazer coisas, de humilhar, até de agredir fisicamente quem era prisioneiro só por ser prisioneiro. E aí chegou-se à conclusão de que é só dar o poder, só falar, agora você pode, se você quiser bater, você bate, se você quiser prender, se você quiser colocar na solitária, se você quiser fazer, você faz, o poder é seu, as pessoas vão extrapolar. Só que já caiu por terra esse experimento, porque já foi colocado muitas vezes de que as pessoas que estavam ali no personagem de guardas, eles estavam sendo estimulados pelos estudiosos, pelos pesquisadores, digamos assim, a serem agressivos. Na realidade, o objetivo não é ver naturalmente como a pessoa... o objetivo desse experimento não era ver o comportamento natural de uma pessoa assim que ela assumisse um poder. Não, é ver até onde a agressividade de uma pessoa poderia ir com alguém mandando ela ser agressiva, até onde ela acatava ordens de agressividade. Estava mais por esse caminho. Então, não vamos levar esse experimento em consideração. Mesmo porque, se você já trabalhou em empresas ou já teve informações, você vê que pessoas que são
promovidas, né, a chefe que estava ali num grupo de igual para igual, de repente elas passam a ter um poder, né, de dar ordens, de colocar punições, de fazer... Nem sempre as pessoas são cruéis, isso é muito de cada um. E aí eu lembro muito de uma situação de uma amiga minha de muito tempo atrás, que ela foi promovida na empresa que ela trabalhava, e sendo promovida, ela passou a ser vista pelas colegas dela, que antes eram iguais e passaram a ser subordinadas, passou a ser vista como uma pessoa, sem coração, poder subiu na cabeça. Mas por quê, né? E ela me contava isso, porque assim, quando eu estava lá no grupo delas, eu fazia a mesma coisa que elas faziam, aquelas enroladas para matar serviço, aquelas mentirinhas que conta para justificar coisa que não é justificável. Assim, eu sei de tudo isso, agora elas vêm usar isso para cima de mim. Eu era praticante disso junto com elas, né? Então não tem sentido, não tem como eu falar, tudo bem, vou acreditar que isso aconteceu, porque eu sei que não aconteceu, porque eu estava lá e eu fazia a mesma coisa. Então não é que o poder subiu na cabeça, é que as outras pessoas estão esperando aquele mesmo coleguismo, estão esperando que agora você vai facilitar a minha vida, agora que você... Né? E ela assumiu um novo papel, então a questão é essa, ela não virou uma pessoa sem coração, ela assumiu uma nova situação que foi dada a ela e pronto. Mas aí tem pessoas que dizem que você conhece uma pessoa de verdade quando falece alguém na tua família e você comunica os seus amigos, conhecidos, como é que essas pessoas reagem? Elas vão lá, elas te dão apoio, elas não ligam, elas... Tá, pode ser um certo indício, mas as pessoas simplesmente podem seguir roteiros pré-estabelecidos, né? É uma questão cultural. Quando falece, eu fico um tempo, eu levo flores, Então, independente do sentimento da pessoa, ela já tem um roteiro social que já foi desenhado e ela segue esse roteiro social. Então, eu acho que não serve muito para você ver quem é que te dá apoio, quem é legal, quem é bacana, porque a pessoa pode estar só seguindo, não o coração dela, mas um roteiro social pré-estabelecido. Mas aí tem situações, que agora a gente vai começar a entrar nas situações mais quentes, tem situações onde sim, eu acho que a pessoa já passa a mostrar quem ela é mesmo de verdade. Por exemplo, situações onde ela se percebe sem censura, sem possibilidade de retaliação, como por exemplo, quando a pessoa cria um perfil fake na internet. A gente vê as pessoas mais agressivas, as pessoas mais, né, com opiniões mais fortes. Quando você vai olhar, o perfil é fake, não tem uma foto, não tem nada falando da pessoa, ela criou aquilo só para ser ela mesma, para falar o que ela quer de verdade, para ela se dar o direito de ser até agressiva com as outras pessoas, e tudo que ela não falaria no perfil verdadeiro dela. Então, é uma situação onde a pessoa se coloca na sua verdade, se coloca o que ela tem lá dentro dela. Né? Você pode descobrir ou não quem é o dono desse perfil fake, mas é a situação que ela está ali se revelando mesmo. Ou então situações onde a pessoa está fazendo uma coisa e acredita que não tem ninguém vendo. E aí é bem interessante. Também pela internet a gente vê vídeo de pessoas que não sabiam que estava sendo gravada e agrediram idosos, agrediram crianças. Ou então tem um bem legal que é de uma moça comemorando com uma dancinha o emprego novo que ela tinha acabado de conseguir. Ela saiu da entrevista, ela recebeu a notícia que tinha sido aprovada, saiu na porta da empresa, tinha uma câmera filmando a entrada e ela não tinha percebido e fez uma dancinha de comemoração, que foi muito legal, uma coisa bacana, gostosa, mas mostrou o que ela estava se contendo na entrevista. Não, vou ser formal, vou ser uma pessoa séria, mas no fundo ela... E ok, estava correto ela ter o comportamento formal na entrevista, estava certo ela comemorar na hora que saiu da empresa. Não é uma coisa, não tem um erro nessa história, né? Mas a gente vê outras situações sim de pessoas que não sabem que estão sendo filmadas e estão fazendo coisas que são erradas. Por exemplo, a gente vê muita coisa por aí de homem fotografando disfarçadamente mulheres, ou no ônibus, na academia, quando consegue pegar um decote, alguma coisa. É horroroso isso, é triste. E o pior é que a pessoa, né, acha que tá certa, só que se ela faz escondido porque ela sabe que não tá certa. Ou então roubos, a pessoa que é filmada roubando, quer dizer, se tem alguém olhando, não rouba, eu sou legal, sou bacana, enfim. Tem outra situação também, quando a pessoa se mistura na multidão
e acredita que ela não vai ser responsabilizada individualmente. Aí você vê quem é a pessoa de verdade. Por exemplo, ataque coletivo a mulheres na Índia tem muito, né? E eu vou usar a palavra ataque, mas você sabe exatamente do que eu estou falando, porque a gente não pode colocar palavras tão pesadas. Mas é isso. E claro que a polícia dá em cima, mas é aquela coisa, é um grupo, é um monte de gente fazendo, meio que a responsabilidade divide, ninguém é muito culpado, tá todo mundo fazendo, então meio que tudo bem. Meio entra nesse sentido também, arrastão na praia, né? Vai lá, tô no meio de todo mundo, tá fazendo tudo, eu não tenho identidade aqui nessa história, não sou eu, é o grupo, é a multidão que tá fazendo. Ou então saque em loja, em lugares, situações de apagão, né? Ninguém tá vendo, tá tudo escuro, não tem energia, ninguém vai ver o que eu tô fazendo, tá todo mundo fazendo, tá misturado no meio de todo mundo, não tem como me pegar. Então, e aí entra caminhão tombado na estrada, aquela coisa, avança todo mundo, e, enfim. Ou então você conhece uma pessoa de verdade quando está numa situação de confiança, por exemplo. Sabe aqueles lugares? Normalmente é interior ou cidades menores, né? Óbvio. Que coloca um lugar assim de vendinha, onde a pessoa coloca os produtos, coloca a placa com preço e a forma ali de pagamento. Às vezes tem, eu já vi até no Brasil lugar que tem o Pix, a pessoa faz o Pix e relata ali, bota num livro, descreve o que ela retirou e o valor que ela pagou. Ou lugares que tem a caixinha mesmo para deixar o dinheiro. É uma questão de confiança, não tem ninguém vendo, o dono não está ali. É uma coisa meio que não justifica passar o dia inteiro ali porque a venda é muito pouca, mas é interessante botar alguma coisa à venda, então faz esse sistema, então você vê quem a pessoa é, ela chegou ali, não tem ninguém vendo, muita gente não tem nem câmera, né? Ela pega, vê o preço e na confiança paga o valor correto. Eu acho que é uma coisa que enche o coração da gente quando você vê alguém fazendo que é tudo corretinho, tudo direitinho, você fala, puxa vida, né? Dá para ser assim? Eu só não acho muito legal naquelas situações onde, na verdade, é eliminação de um posto de trabalho, como, por exemplo, o supermercado, que tem esses caixas agora, de autosserviço, onde você mesmo passa o produto, você mesmo saca, você mesmo paga. São, sei lá, uma sequência de caixas que você pensa, poxa, podia ter várias pessoas trabalhando aqui. Mas, enfim, situações. Essa situação de confiança, você percebe que entra muita cultura, muito que você ouve falar, não, aqui é assim, as pessoas fazem desse jeito, você já ouviu que funciona em tais lugares e você tem essa noção, essa informação de que as pessoas aqui fazem dessa forma, e aí você, pro bem e pro mal, e aí você entra no ritmo do comportamento e faz a mesma coisa por uma questão cultural. Cultura não tem muito senso crítico individual. Eu faço porque é isso que se faz. E aí as pessoas às vezes entram em comportamentos muito legais, como esse da vendinha. Outra situação. Por exemplo, dizem que um casal não se conhece quando casa, né? Se conhece quando separa. E sim, porque aí na separação é que você pode, às vezes, perceber muitas coisas de que a pessoa é capaz e que até não fez num casamento inteiro, está se separando por outros motivos, mas você percebe ali na hora da separação que você fala, meu Deus, se não fosse essa situação acontecer, para eu ver essa pessoa, para eu ver o coração dela aqui se manifestando, não veria, não saberia disso. Mas sim, aquela mesquinharia, às vezes aquela vingança, às vezes aquela mesquinharia porque fica brigando loucamente para querer um objeto, considerando de propriedade sua, sendo que tem um valor emocional para outra pessoa, não é nem um valor financeiro, às vezes alguma coisa que é simbólico para outra pessoa. Não, mas eu quero, isso é meu, faz parte do casamento, eu quero levar. Por quê? Porque só quer magoar outra pessoa, só quer ser mesquinho, só quer se vingar, ou porque não está gostando da separação em si, não aceita a separação em si, então cria um monte de problema, ou fica se vingando de outras coisas que aconteceram, não tem nada a ver com aquele objeto. Enfim, você conhece sim muito na hora da separação. Ou então situações que envolvem dinheiro, né? Divisão, recebimento de herança, família, nessa hora que aquelas pessoas que sempre foram tão legais, tão bacanas uma com as outras, de repente você
vê, você vê muito em posts de advogado, aquela caixinha de pergunta, muita gente perguntando, né, meus pais podem gastar tudo o que tem? Eu tô vendo que eles estão numa certa idade, eles estão vendendo a casa e vão viajar com o dinheiro, mas essa casa não é minha, eu não ia receber essa casa de herança? Aí o advogado fala, não existe herança de pessoa viva, teu pai deixa para você se quiser, se não quiser ele gasta, é dele, você tem todo o tempo, toda a sua vida para conquistar suas coisas. Então é bastante triste essa situação de herança quando você vê que as pessoas mudam o comportamento e até o sentimento por conta de uma coisa que a pessoa tem o direito de fazer. Você tem o direito de gastar esse dinheiro, mas eu não quero, eu quero que você deixe para mim, então pronto, já acabou o sentimento que eu tinha por você. É muito triste. Ou então situações de dificuldade, né? Voltando aos pais na velhice, quem cuida dos pais na velhice? Quem é o filho que tem mais coração, é o filho que tem mais consideração, é aquele que sempre foi mais simpático, mais legal, mais bacana, mas de repente você percebe que ele é muito simpático, legal, bacana, mas não para fazer o que precisa, né? Ou então amigo, você tem um amigo que está precisando de alguém para levar ele no hospital no meio da madrugada, quem é que vai, né? Quem é que responde a mensagem do WhatsApp no grupo para falar, tô aqui, levo? São situações que colocam à prova o sentimento da pessoa e aí você vê quem ela é. E também, por último exemplo que eu coloquei, mas eu acho que pode ter muito mais, aí eu peço para você, me coloca nos comentários que exemplos você lembra de situações que mostra, que dá oportunidade para a pessoa mostrar quem de fato ela é. Que é aquela situação onde a pessoa tem uma responsabilidade e normalmente ela até cumpre. Ela vai cumprindo, vai fazendo as coisas que tem, às vezes você olha e você fala, nossa, que pessoa bacana, ela faz tudo certinho. Por exemplo, um pai presente, faz tudo certinho. Mas aí você para e na cabeça dele, ele quer ter um novo casamento, ou quer fazer passeios, ou quer fazer outras coisas e não quer mais se ocupar do filho. E aí a responsabilidade ele joga no lixo e vai viver a vida dele, vai fazer o que acha que é bacana, o que tem que fazer e abandona. Aí você fala, poxa, e aí você vê outras coisas também, aquela pessoa que era teu amigo muito bacana, até apareceu alguma coisa muito legal para ele, também deixou amizade, você vê várias situações dessa. Me coloca exemplos, se você lembra, me coloca exemplos aqui, porque agora a gente vai para a segunda parte do vídeo, a gente vai para os comentários do vídeo anterior, de por que a pessoa vem falar mal dos outros para você. E eu anotei vários comentários, e para variar, quando eu começo a fazer a sequência, eu falo, não, vou colocar só uma meia dúzia, mas depois tem uns que eu acho assim tão interessante, eu falo, não vai dar para deixar de fora. Primeiro comentário desse vídeo de por que as pessoas vêm falar mal dos outros para você. A pessoa colocou assim, quem fala dos outros para mim, com certeza vai falar de mim para os outros. Né? Porque é um hábito da pessoa, vir falar. Então, próxima vítima, tá aí você na sequência. Outra pessoa coloca, tem pessoas que não conseguem interagir se não é para falar mal do outro e rapidamente contagia os que estão por perto e de repente quem não participava entra no círculo e se arrepende. Sim, é uma coisa que meio que você vai sendo contaminado pelas pessoas que estão falando mal dos outros, quando você vai ver quem não tem esse hábito, tá ali falando também, só que sente que a questão da cultura, que o lugar, o que as pessoas estão fazendo, a pessoa entra no ritmo e faz igual. E só que às vezes dá uma baixada de consciência e fala, gente, o que eu fiz? Por que eu fiz aquilo? Que coisa feia, né? Aí não dá. E tem muito a ver com o vício mesmo, que é aquela coisa do prazer imediato. Agora tá tão gostosinho, né? Só que depois a médio prazo você fala, poxa, foi ruim, tá me fazendo mal esse negócio. E aí, outra pessoa menciona a questão do vício. Fofocar é um vício para quem fala e para quem ouve. É o vício, sim, porque faz parte da definição do vício essa questão de ser uma coisa que te dá uma sensação muito boa, uma sensação imediata muito boa, mas as consequências a médio e longo prazo são bem ruins. Outra pessoa conta de um grupo de WhatsApp que criaram na empresa. Aí, quando uma participante do grupo foi demitida, ela mostrou tudo que falavam pro chefe. E aí, todo mundo foi demitido. Todo mundo desse grupo de WhatsApp foi demitido. Então, toma cuidado. Você está em grupo de WhatsApp aí falando mal de alguém que, em algum momento, alguém do grupo pode se chatear com alguma situação e falar, vou expor-te disso aqui, vai ficar ruim. Então, essa coisa de confiar, não tô falando, mas não fala para ninguém, tá?
Você sabe que não funciona. E aí também me faz pensar uma outra coisa, né? Esse chefe, ele não sabia, não imaginava, ou só não tinha provas de que falavam mal dele. Porque cá pra nós, um chefe é alvo, é vitrine, vitrine leva pedrada. E aí, será que todo mundo está pronto para se ter essa consciência do quanto que é vitrine, do quanto que está levando pedrada? E será que é o caso da gente descartar todo mundo que fala mal de nós? Porque tem aquele que fala, mas tem aquele que não fala, mas pensa. Se a gente for descartar todo mundo que fala mal da gente, será que sobra alguém no mundo? Ou se você tentar e reverter, as pessoas que você já pensou mal, as pessoas que você já soltou alguma palavra contra, é o caso de repente, essa pessoa falar, então, não quero mais, vou te cortar. Como é que você sentiria se a pessoa te cortasse da vida dela, se te demitisse, te fizesse alguma coisa assim definitiva, porque soube que você falou, pensou mal dela? Bom, claro que a pessoa vai falar, eu não falaria nunca, né? Mas é uma coisa pra gente pensar, o quanto que a gente tá pronto para ter descartado as pessoas que falam mal da gente, ou pensam mal da gente. Outra pessoa colocou assim, interessante isso aqui, quando me encontro com as minhas irmãs, tento sempre, quando começam a comentar dos ausentes, procuro ressaltar as qualidades da pessoa que está sendo fritada, e a fofoca logo termina. Ou seja, as irmãs dela começam a falar mal aí de um terceiro ausente, e ela pega e começa a falar bem dessa pessoa que as irmãs estão falando mal. E aí corta a fofoca, ninguém se sente incentivado a continuar. Eu achei uma excelente tática, né, uma forma elegante de vamos cortar esse assunto, de não vamos seguir nesse ritmo não, até bastante assertivo, mas eu só fiquei pensando na possibilidade de ser essa irmã que falou a parte positiva aí da pessoa, de não ser ela a que vai ser alvo de fofoca da próxima vez. E aquela que fica cortando o nosso barato, a gente tá aqui, né, se divertindo, falando mal de alguém, ela só vem elogiar, que coisa chata. Pode ser. Mas se você faz com consciência, de coração, e realmente você tem coisas boas para falar dessa pessoa, e você prefere, conscientemente você opta por olhar o lado legal da pessoa, que vale a pena, do que ficar ao lado... Eu acho bacana, acho que tem que continuar. E outra pessoa coloca, se falar mal de mim, eu nem ligo. Triste eu fico se minha máquina de lavar estragar. Eu acho que é uma excelente filosofia, né? Porque vamos se preocupar com o que realmente causa um dano concreto, que realmente tem alguma influência, algum impacto na vida da gente. Falar, tá falando, são palavras, né? Vento leva até. Agora, a máquina de lavar estragar, aí é complicado, né? Você vai gastar dinheiro, você tem que chamar o técnico, você vai ter que lavar a roupa na mão por uns dias. Aí é uma coisa concreta acontecendo na nossa vida. Mas em seguida, outra pessoa me deu um exemplo de situação concreta de prejuízo da fofoca. Ela coloca assim, o pior é que quem fala mal dos outros para você, fala mal de você para os outros e acaba contaminando a amizade. É muito desagradável. Acabei de terminar uma relação de amizade, entre outros motivos por pois te contamina. Sim, já vi acontecer. Você faz fofoca de uma pessoa e aquela pessoa que estava ouvindo gostava. Sempre gostou daquela pessoa de quem está falando. De repente você vê que ela começa a agir estranho, ela começa a ficar meio arisca, começa a ficar meio fechada com essa pessoa por causa do que você falou, você contaminou essa pessoa e aí acaba a amizade. Ou você termina a amizade que você sabe que é de você que estão falando, enfim. Pensa, né? Aí são prejuízo concreto, sim, quando cria esse mal-estar entre as pessoas que distancia as pessoas. Outra pessoa coloca, fofoca é sempre sobre quem está ausente e não pode dar a sua versão. Então não se iluda achando que ao se ausentar, você não será a próxima vítima. A fofoca, quando é maldosa, é antes de tudo um ato de covardia. Porque está falando de quem não está ali para se defender. Então é um ato de covardia. Porque é mais difícil falar na frente da pessoa, é mais difícil você falar alguma coisa e ouvir dela alguma coisa de volta. Você fazer uma crítica, você fazer um comentário, você fazer uma sugestão e tá ali com a cara para que a pessoa te fale alguma coisa de volta. Outra pessoa coloca, tem uma diferença entre desabafar e fofocar. Sim, tem diferença, porque desabafar é quando você fala de você. O desabafo é sempre a seu respeito, não é a respeito dos outros. Você pode até desabafar. Eu não gosto quando aquela pessoa faz
X coisa pra mim, não gosto, me sinto mal. Aí você tá falando daquela pessoa, mas o foco é o teu sentimento, a tua reação pra isso. Outra pessoa coloca: a fofoca foi útil durante a evolução do ser humano. Sim, biologia e socialmente falando. Sim, se a gente considerar toda a troca de informação que existe entre as pessoas, a fofoca foi muito importante, sim, para evolução. Só que nesse sentido a gente ainda faz fofoca. Tem muitas coisas que a gente faz, que a gente fala de outras pessoas, que a gente não considera fofoca, mas eu acho que em teoria, por definição, toda vez que você está falando de outra pessoa, você está fazendo fofoca. Por exemplo, se eu contar que o diretor de uma empresa determinou que uma empresa que tem muitos funcionários que vão de carro e tem um pátio de estacionamento grande. Se ele determinar assim, olha, quem chegar primeiro vai estacionar no fundo, para ir deixando espaço na frente para quem chegar depois e até para quem chegar atrasado tá mais perto da porta. Se ele passar essa norma e eu comentar e eu estiver contando para vocês que foi feito dessa forma, seria fofoca somente se eu estivesse criticando essa determinação? Se eu falasse, nossa, que injusto, quem chegou primeiro vai ter que estacionar lá no fundo, seria fofoca. Mas se eu falasse, não, olha que legal, achei bacana, né? Quem chega primeiro tá com tempo, vai ter que dar espaço, tudo bem, a gente tá levando em consideração as outras pessoas, é um lado humano interessante. Aí não é fofoca. Mas do mesmo jeito eu tô falando da pessoa, eu tô contando que ela fez uma determinação, enfim, alguma coisa que ela fez. Então você vê que fofoca tem esse ladinho aí subjetivo das entrelinhas, que é bem interessante a gente observar. Outra pessoa coloca: como alguém de cidade pequena, eu odeio quem fala da vida dos outros. Porque aí a coisa, né, fica ali no teu quintal. Fiquei sabendo que eu estava usando uma ervinha só porque eu fumo cachimbo. Aí tem isso, né? Porque um dos lados bem terríveis da fofoca são as conclusões de informações incompletas, né? A pessoa te vê fumando cachimbo e dali ela já coloca o que ela quiser dentro daquele cachimbo e coloca, espalha a notícia como se fosse verdade, porque a dedução dela é considerada como verdadeira, né? Se eu pensei é porque é verdade. E esse é um dos princípios bem interessantes da terapia cognitiva, que promove muito flexionar o pensamento, e dar o direito de dúvida aos seus próprios pensamentos. Eu vi aquela pessoa fumando cachimbo. Nossa, tá fumando erva, tem coisas ali que são ilícitas. Será que é verdade? Ou será que é só uma conclusão minha, uma coisa que me passou pela cabeça e na verdade nada disso está acontecendo? Então é uma coisa bem interessante assim de você não considerar como verdade tudo que passa pela sua cabeça e não considere de verdade tudo que te falam também. Um último comentário que é bastante curioso, que a pessoa botou aqui uma confissão. Ela falou: eu julgo mesmo e nem vou mudar. Julgo quem não cumpre o horário, quem não faz o que promete, quem esquece e não se preocupa em pedir desculpa, quem recebe algo e não agradece, quem não pede por favor, quem fala alto e incomoda, gente espaçosa, gente que pede dinheiro e não paga. Fui criada com muito rigor, meio que explica bastante. E por tudo isso eu tenho baixa tolerância, né? 99% do tempo eu não falo mal das pessoas com alguém, pois não confio. Aí ela tá dizendo, ela julga, ela faz fofoca dela com ela mesma. Ela mesma julga, ih, você fez isso aí, não tá certo não. Talvez falasse com a minha melhor amiga, mas a grande maioria me procura para falar mal de alguém, pois sou boa ouvinte, mas não deixo de julgar tanto quem veio falar quanto a pessoa falada. Então, eu não sei se você julga ou se você tem um senso crítico. Talvez você esteja se julgando, né, falando de você mesma, eu julgo mesmo, não vou mudar. Na verdade, você tem um senso crítico, você tem bem separado na tua cabeça o que é certo, o que é errado, o que é legal que aconteça, o que não é legal que aconteça, né? Eu julgo quem pede dinheiro e não paga, eu também. Quem não pede por favor, eu também. Tenho a dó, não tenho o mínimo de educação. Quem fala alto e incomoda os outros, não tá nem aí, eu também falo, né? Pode ser que eu não fale nada, mas como você, 99% não fala nada, mas tô julgando. Agora, tô me sentindo uma pessoa horrorosa? Não, porque eu tenho critérios, né? Eu tenho minha crítica.
Agora, julgar pode ser só as conclusões que você tem a respeito das coisas que você está vendo, que eu acho até legal, só não deixa isso te contaminar negativamente sua vida, só não deixa que você generalize, e como tem quem fala alto incomoda, você já considera que todo mundo incomoda. Se você vê que tem pessoas que pedem dinheiro e não devolvem, você fala assim, não empresto para ninguém, porque ninguém no mundo devolve o que... Não, tem os que não devolvem, tem, então a gente tem que ter também esse critério, vamos ver quem é quem, né? Não vou gostar daqueles que fazem coisas que eu acho que são prejudiciais a outras pessoas, mas tem, então só achei legal colocar essa observação, não se deixe contaminar negativamente e generalizar. Agora, para fechar, o resultado da guia comunidade, eu coloquei lá na guia comunidade a seguinte pergunta: se vierem falar de outra pessoa para você, o que você faz? Teve 1.500 pessoas votando. Uma boa parte, 24%, fala que ouço porque eu sou educado. Então, começou a educar. Quer dizer, a pessoa nem gosta, mas está aceitando. Olha a falta de assertividade aí. Ser educado não é deixar a pessoa fazer coisas que você não gosta. 3% colocou, já mando calar a boca, não quero saber. Só 3% são mais assertivos e falar, ah não, tá? Não vem, se você me falar de outra pessoa, eu vou mudar de assunto. E eu sei que é difícil, eu sei que você tá com muita possibilidade de se indispor com essa pessoa, mas então tem formas de você fazer isso de um jeito mais elegante. Tem uma pessoa do meu círculo com quem eu faço isso sempre, a pessoa vem e fala, falei, não, vou falar de outra pessoa, se for para falar disso aí, não vou seguir esse assunto. Então, tem como dar um cala-boca para a pessoa. Pouquinho também, 3% fala assim, o que é que tem? A pessoa não está nem ouvindo, né? Se ela não está ouvindo, eu posso falar mal dela. Um grande grupo falou, tudo bem, a gente aprende observando os outros, que a fofoca é um aprendizado, a fofoca é uma observação de quem está fazendo coisas para a gente decidir se a gente quer fazer igual ou não, né? 29%. E 41%, o grande ganhador dessa quando fala daqui das opções, a pessoa, 41% colocou disfarço e caiu fora da conversa, né? Quer dizer, nem se opõe, nem avisa a pessoa que aquele assunto não é legal. Eu acho que também é uma forma elegante, fala assim, não tô afim de entrar nessa história, muda de assunto, fala que vai beber água, fala que vai fazer alguma coisa e não estico a conversa, não preciso me indispor com essa pessoa e nem ficar ouvindo que eu não tô afim. Também é uma coisa que funciona, mas você vê que interessante, né? 41%, a grande maioria disfarça que é fora da conversa. Porque é desconfortável e é uma grande verdade. Se a pessoa vem falar dos outros para você, se você entra numa conversa com ela, o próximo assunto que ela vai ter com outra pessoa vai ser você. Então, pensa nisso. Me coloca aqui nos comentários o que você achou disso tudo, o que você achou desse vídeo, como é que, principalmente com relação à primeira parte, como é que você acha que você conhece uma pessoa, que situações que a vida oferece que você fala, aí, agora eu vi quem você é de verdade. Me conta. Chegou até aqui? Deixa o like no vídeo, se inscreve. Se você quiser dar um apoio mais forte, tem um botão valeu, a gente agradece. Obrigada por me assistir.